seu amigo gringo. Bem-vindos ao Amigo Gringo Talk Show, o único talk show em português que não tem brasileiros, a gente só entrevista gringos. E hoje é um gringo muito especial. Bom, acho que é muito especial, não sei quem é um convidado surpresa. O Eric me disse que é alguém muito famoso de Hollywood, não sei quem é. Vamos ver quem é nosso convidado surpresa! Que isso, Eric? Você é o convidado surpresa? Sim, claro. Bom, a verdade é que é uma surpresa mesmo. Mas surpresa. você é um gringo que fala português e você mora em Los Angeles. Então, vamos aproveitar para ver como está a vida em Los Angeles. Qual é a maior diferença entre Nova York e Los Angeles? Não sei, estou ainda novo ali, mas o que percebo é que as pessoas ali são muito felizes. Muito felizes. E não sei exatamente porque, acho que é uma parte a causa do sol. Eu acho que é porque eles não trabalham muito. Sim, trabalham, mas é que não tanto como os nova-iorquinos, né? Cada pessoa que eu conheço que vem de Califórnia parece artificialmente feliz, mas talvez seja verdadeiro. Não sei se é artificial ou real, mas sim, são mais felizes. Por exemplo, eu quando estava em Nova York e todos meus amigos e eu aqui temos um sentimento de amor e odeio. Odeio? Ódio. Sobretudo por causa do dinheiro, eu acho. A vida aqui em Nova York é muito caro. É caro ali em Los Angeles, mas não tanto como aqui em Nova York. Ainda meus amigos com um bom trabalho não têm dinheiro, nunca, aqui em Nova York. Porque é muito custoso. Os apartamentos daqui, você vai pagar $1.500 aqui para uma peça de merda. Para um pedaço de merda. Você se sente nesse pedaço de merda e esse se chama uma casa, um apartamento. Mas é realmente viver dentro de uma toalete. Olha, eu sei que uma diferença muito grande é clima. Eu estava muito feliz de estar em Los Angeles durante inverno. Porque inverno do Nova York, eu adoro essa cidade, é a minha cidade preferida do mundo. Mas eu odeio o Chris. O quê? Não, o Chris. Eu odeio o Chris. Ok. Não, é que eu odeio inverno. Eu também não estava aqui em inverno. Eu escapei durante fevereiro, pior mês. Mas eu tenho uma teoria. Então, você acha que é o tempo mesmo que faz as pessoas mais felizes? Vamos fazer um teste. Vanessa mora em Miami. Será que as pessoas em Miami também são mais felizes? Eu não tenho a menor dúvida. Também é a mesma coisa em Los Angeles. A vida noturna é muito bom. Tem bares magníficos. Mas tudo fecha. 2 da manhã, mas como se um exercício militar. É que todo mundo está em casa antes do 2, como tem uma lei. Bom, a gente fala muito nos Estados Unidos que as pessoas da costa leste e costa oeste são um grupo e os que moram no meio, outro grupo. Tem algo em comum que mora aqui, que mora em Califórnia? Em Los Angeles, se acham diferente, muito diferente dos nova-iorquinos. E os nova-iorquinos se acham diferente dos angelinos. Mas, como pessoa que estava em as duas cidades, eu acho que tem muito em comum. É verdade que o clima muito é diferente, mas essa ideia de viver numa cidade difícil, porque Los Angeles também é difícil, tem tráfico, tem muitas coisas difíceis. Acho que todo mundo em Nova York e Los Angeles são ali por uma missão de carreira, uma missão de viver numa cidade maravilhosa, mas vai custar algumas inconvenientes. Exatamente. São as cidades com oportunidades, né? Você quer virar movie star, você quer ser escritor, você quer ser qualquer coisa. Então, me conta, como é a vida de solteiro em Los Angeles? Como é diferente de Nova York? Eu acho que é similar.
é que nas duas cidades, todo mundo está sempre procurando. Por exemplo, eu posso sair com uma modelo um dia, mas ela vai sair com 5 outros homens na mesma semana. Todo mundo está sempre procurando como no mercado de peixe. De peixe. Mas aqui, por exemplo, em Nova York, parece que as mulheres sempre querem saber quanto dinheiro você ganha. Em Los Angeles seria tipo, que carro você tem? Sim, que carro também é... Peraí. E qual carro você tem? Eu tenho um modelo muito sofisticado de Converse All-Star sapatos. Nossa, mas como é estar em Los Angeles sem carro? Você consegue ir para os lugares? Eu sim. Isso é importante. Se vocês pensam em ir em Los Angeles, vocês podem sobreviver por alguns meses sem carro. Uber é muito barato. Eu pago entre 3 e 7 dólares para ir de um lugar a outro. Vocês podem sobreviver assim, mas depois vocês vão precisar de um carro. Voltando por um minuto à sua vida amorosa. Quando você está num date, você encontra com alguém e essa pessoa diz, você pode me dar carona para casa? O que você fala? Eu falo, sim, sem problema. Você vai nas minhas costas e vamos. Não, eu falo, sim, eu vou pedir um Uber para os dois. A última pergunta, aqui em Nova York já é muito seguro. Imagino que também a segurança não é nenhum problema em Los Angeles, ou é? Los Angeles é como Nova York nos filmes. Sempre tem o herói que deve salvar uma mulher que está atacada. Mas em Nova York não é verdade. Em Nova York é realmente seguro. Mas eu acho que Los Angeles não é tão seguro, né? Não é muito perigoso, mas eu não sinto muito inseguro antes. Então, você deve passar muito tempo indo salvar as mulheres que estão sendo atacadas pelos... Sim, eu pego sobre minhas costas e vamos! Olha, Eric, pode ficar para o desafio babaca? Vai ser diferente dessa vez. Não. Eu não vim de Los Angeles para perder mais uma vez no desafio puta babaca. Vamos ver, já. Bem-vindos a mais um Desafio Babaca e dessa vez histórico com essa dupla mais do que babaca. Quer dizer, mais especialmente babaca. Bom, enfim, a brincadeira é o seguinte... sabor especial de babaquice. É muito simples. A gente seleciona algumas palavras mais complicadas ou curiosas em português que até mesmo os gringos que falam em português não entendam muito bem. E desafiamos os dois aqui a montarem umas frases criativas, ou que pelo menos faça algum sentido. Eles vão ter 1 minuto para lerem as palavras e montarem as suas frases. E aí, eu e vocês escolheremos o maior puta babaca de hoje. Então aqui estão as palavras. 3, 2, 1, valendo. Estou torçando por mim. Não copia minha poesia, puta babaca. Vamos lá, tá acabando o tempo. Isso é de uma obra de Machado de Assis aí. Acabou? Acabei. Vamos começar com Eric. Eu estou namorando com uma mulher de Lazarento. Lazarento. Não importa, está errado de qualquer forma. Eu cozinhei um bolo de fruta de muvuca para ela. Ela estava tão feliz comigo que ela queria um filho comigo. Agora temos e se chama Sirigueita. Oh my... Ela é uma boa filha, mas está na prisão porque escangalhou um cachorro. Vai, Gostei sério. da parte quando você teve filha com sua mulher. Bom, Por favor. eu estava num barco no Rio Solimões com 300 pessoas, todos brigando por onde colocar a rede. Foi uma muvuca total. Eu sei que você está certo, mas os outros estão errados. Quando alguém quis roubar meu lugar, eu falei, seu lazarento, Sério. vai lá com as outras sirigaitas e vai lá e escangale para caralho.
Ai, lavo as minhas mãos, vocês que vão me ajudar a escolher, vocês vão me dizer quem que montou a melhor frase do desafio babaca de hoje. Foi o Eric! Foi o Seth! Eric? Seth? Eric? Eu não acredito nisso! Finalmente, realmente é um desafio babaca histórico! Pela primeira vez do desafio, o Eric ganhou! Ele não é o puta babaca de hoje! E eu tenho uma ideia de castigo. Já que o Eric, tadinho, ele vive em Los Angeles carregando os amigos, namoradas, dates nas costas, o perdedor de hoje, o puta babaca de hoje, deve dar uma volta, pelo menos nessa mesa, carregando o pobre do Eric. Eric, você está comendo demais, Los Angeles.